Título 4. Das disposições finais e transitórias. Art. 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Art. 125-A. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS realizar, por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e à imposição da multa por seu eventual descumprimento. Primeiro, a empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Segundo, aplicar-se aos recursos oriundos das multas por não cumprimento das obrigações secundárias, no que couber, a competência do CRPS. Terceiro, o disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições. Art. 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS julgar, entre outras demandas, na forma do regulamento, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. E recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Segunda, contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do fator acidentário de prevenção FAP aos estabelecimentos das empresas, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceira, recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que tratam os arts. 38A e 38B, ou demais informações relacionadas ao CNIS de que trata o art. 29A desta lei. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarta, recursos de processos relacionados à compensação financeira entre o RGPS, e a supervisão e a fiscalização dos regimes próprios de previdência social. Incluído pela Lei nº 13.876, de 2019. Terceiro, a propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta lei cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180,25 por autor poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da expedição de precatório. Primeiro, é vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput e, em parte, mediante expedição do precatório. Segundo, é vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. Terceiro, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Quarto, é facultada à parte exequente a renúncia ao crédito, no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma ali prevista. Quinto, a opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes e que sejam oriundos do mesmo processo. Sexto, o pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica a quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. Sétimo, o disposto neste artigo não obsta à interposição de embargos à execução por parte do INSS. Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados. E, na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão, e
Segunda, na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, Justiça Comum, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de comunicação de acidente do trabalho CAT. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso 2º deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, o prazo a que se refere o art. 730 do Código de Processo Civil é de 30 dias. Da alienação de bens. Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores. Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa a. abster-se de constituí-los, b. retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa. C. Formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais. Art. 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou do presidente desse órgão, INSS, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social CNPS. Primeiro, os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS, serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria. Segundo, até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS à formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, referentes a cada segurado considerados separadamente, superarem, respectivamente, 10 ou 30 vezes o teto do salário de benefício. Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de CR cifrão 100.000, 100.000 cruzeiros, a CR cifrão 10.000.00, 10 milhões de cruzeiros. Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior. Abre aspas. Atualização desses valores em real terceira, o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada no art. 283 do RPS, varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 2.411,28 a R$ 241.126,88. Art. 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos valores dos benefícios. Art. 135. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem. Art. 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor teto para cálculo do salário de benefício. Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos Estudantes, instituído pela Lei nº 7.004, de 24 de junho de 1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor desta lei. Art. 138. Ficam extintos os regimes de previdência social instituídos pela Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, e pela Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, sendo mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta lei. Parágrafo único.
Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do regime geral de previdência social, conforme disposto no regulamento. Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício.